Olá, mundo. Hoje eu vou falar como usar o Pixel, que é um motor de jogos para criar joguinhos retrô, como esses aqui que estão na tela. Então, essa é a página inicial do Pixel. É um repositório do GitHub com código aberto. Então, ele está nesse endereço aqui, né, github.com/pixel. E lá tem as informações principais sobre a biblioteca, né, como instalar, algumas outras dicas, maneiras alternativas de instalação. Tem alguns exemplos aqui de códigos que vocês podem abrir, estudar e executar no computador de vocês. Tem um exemplo de aplicação simples, eu vou copiar e colar isso aqui e ver o que acontece. E algumas dicas de como criar desenhos, como né, editar a arte do jogo, como criar sons, músicas, e finalmente a referência, né, o manual das funções disponíveis na biblioteca. Então aqui fala de todas as funções disponíveis, parece muito, mas na verdade as funções têm uma certa lógica, elas são parecidas muitas vezes entre si, e com o tempo a gente consegue aprender a usar todas elas. Certo? O Python é uma biblioteca extremamente minimalista quando comparada com outras bibliotecas, e ela emula um computador antigo, é o que a gente chama de um console fantasia. Então, ela impõe algumas restrições arbitrárias, fingindo que a gente está executando o código num computador antigo, com CPU limitada e provavelmente programado numa linguagem não tão moderna quanto o Python. Mas enfim, então esse é o Python, a gente vai começar a montar os nossos joguinhos. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as interações básicas, mas eu vou deixar a parte da arte e alguns usos um pouquinho mais avançados para a aula que vem. Certo? Então, o roteiro da aula de hoje é esse. Eu vou falar sobre as funções básicas do Python, como desenha na tela, como ler os comandos do usuário, né, as teclas que o usuário digitar, ou a posição do mouse, coisas desse gênero. E vou apresentar o projeto, na verdade eu já apresentei. A gente vai montar um joguinho simples usando todas essas ideias, tá? Um joguinho extremamente simples. Depois eu vou usar o Python como desculpa para ensinar vários conceitos de programação. Então, cada conceito que eu apresentar normalmente vai vir atrelado a um jogo, né? Ou alguma funcionalidade que eu quero implementar em algum jogo, certo? Então, hoje, como a gente ainda não conhece muito sobre Python, né, só os comandos básicos, como criar funções, if, for, while, nosso joguinho tem que lidar somente com isso, certo? Então vai ser um jogo simples, mas enfim, a gente vai chegar lá. Tá, o endereço que eu mencionei é esse aqui, https github.com/kitao/pixel. Voltando lá no navegador, eu posso copiar e colar aquele exemplo de código e ver o que acontece, certo? Então deixa eu apagar isso aqui. Essa aqui é uma maneira alternativa de instalar. Quem quiser pode comentar essas. Vou escrever essas duas linhas no início do código, executar uma vez, ele vai instalar o Pixel automaticamente. Mas agora eu quero voltar para aquele exemplo e vamos executar para ver o que acontece. Quando eu rodo, ele cria uma tela com um quadrado, certo? Será que faz sentido isso? Bom, vamos ver a estrutura do Pixel. Todo programa Pixel é organizado dessa maneira. Eu inicio o programa importando o Pixel e chamando essa função Pixel.init. Função init pode receber vários argumentos. No VS Code eu consigo passar o mouse aqui e ver a lista dos argumentos possíveis. Somente dois são obrigatórios, que são as dimensões da tela, largura e altura da tela em pixels. Esses pixels são pixels de mentira, né? Ou seja, eu não vou criar uma tela de realmente 160 pixels por 120. Seria uma tela pequenininha, quase um ícone. O pixel aumenta a escala da tela, né? Então é como se fosse uma tela virtual de 160 por 120, mas para mostrar no computador moderno, a gente precisa aumentar a escala e o pixel ajusta isso automaticamente. Então essa seria a largura da tela fictícia. Ela tem uma limitação entre 256, né, as dimensões podem ser no máximo de 256 pixels, tanto altura quanto largura, e com 16 cores. Tá? Tem alguns outros argumentos a mais que eu não vou comentar muito, não. Tem alguns que são autoexplicativos, né, frames por segundo, título da janela, enfim. E quem quiser saber com mais detalhe o que cada argumento faz, eu recomendo que vá no manual, aqui, API Reference. API significa Application Programming Interface, ou interface de programação da aplicação. Significa, basicamente, né, traduzindo isso de português para português de novo, quais são as funções da nossa biblioteca e que argumentos elas recebem, como elas funcionam, etc. Então, o init está aqui e ele tem aqui tem a descrição da função, né?
especifica o tamanho da tela. E o Pixel tem a documentação em português. Ou era para ter? Vamos ver, doc. Às vezes ela tá fica um pouquinho desatualizada, principalmente porque o Pixel está mudando muito rapidamente nos últimos dias. Mas enfim, aqui a gente tem também, se quiser, a documentação em português, referência da API, função init com a descrição em português. Então, inicializa a aplicação Pixel com o tamanho da tela with height e fala das opções adicionais, tá? Eu não vou ler isso aqui, não. Depois vocês se aprofundam. Tá? Então, primeiro passo é executar a função init. A função init inicializa a tela. Ela vai criar a tela no nosso, né, quando eu executar o programa. A outra função importante é essa aqui, pixel.run, que recebe dois argumentos, o tal do update e o draw. E o que isso aqui faz? Update e draw são funções, e aqui as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Uma função que recebe duas funções como argumentos. Não tem nenhum problema com isso, e na verdade, eu vou explicar para vocês aqui, vocês vão ver que é bastante razoável essa organização. O que são essas duas funções? A função update e a função draw são executadas a cada frame para atualizar o estado do jogo, esse seria o update, e depois para desenhar na tela o jogo ou frame em função do estado atualizado. Certo? Então eu preciso de duas funções separadas, porque o Pixel vai assumir o controle da execução do nosso programa, e a cada frame ele executa essas duas funções em sequência. Então primeiro a gente atualiza o estado do jogo, em seguida desenha esse estado na tela. Certo? Então vamos ver o que ele fez aqui no exemplo. Né? Na função update, que é para atualizar o estado do jogo, ele simplesmente executa essa função, pixel.btnp. Essa função, se a gente olhar na documentação, cadê btnp? Ela verifica se o usuário apertou uma determinada tecla. Tá? Leiam aqui depois com mais calma, mas basicamente ela faz isso. E retorna verdadeiro ou falso caso a tecla tenha sido apertada no frame atual. Certo? Então, no frame que o usuário apertar a tecla, no caso a tecla Q, porque eu especifiquei assim, Q, nesse frame essa função vai retornar true, e daí a gente executa a linha 8 e finaliza o jogo. Já outra função que a pixel.run recebe, a função draw, é responsável por desenhar o jogo. Certo? Então, o que ela faz aqui? CLS e rect. Vamos ver o que essas duas funções fazem. CLS, cadê? Tá aqui. Limpa a tela com a cor col. E rect, recebe XY, largura, altura e cor. Desenha um retângulo de largura W, altura H, cor col, a partir de XY. Certo? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está limpando a tela, ou seja, ele pinta a tela inteira de uma determinada cor e depois desenha esse retângulo, começando nas coordenadas 10, 10, com a largura 20, 20. Na verdade, então é um quadrado, porque a largura é igual à altura, com a cor 11. Aí eu vou melhorar um pouquinho esse código, porque essas cores descritas como números não são muito expressivas, certo? O Pixel aceita cores de 0 a 15, ele aceita 16 cores, então é como se fosse um computador fictício com resolução de tela baixa e que aceita no máximo 16 cores. Então qualquer número de 0 a 16 funciona aqui. Então, por exemplo, eu poderia pegar qualquer número aqui, 0 a 15, desculpa, são 16 números. Quando a gente executa, vocês veem que a cor do fundo mudou. Eu vou ligar o mouse, tem uma função chamada pixel.mouse, onde eu passo um valor booleano para ligar ou desligar o mouse. Nesse caso, ele liga o cursor do mouse, tá? Só para conseguir apontar para as coisas da tela. Tá? Então, cada cor que eu colocar aqui, vamos fazer 7, por exemplo, vai desenhar uma cor diferente no fundo. Então, a gente já viu que 7 é branco. É lógico que não é legal precisar decorar todas essas cores, nessa associação. Eu tenho aqui na documentação um mapa dos números para as cores respectivas, mas mesmo isso é muito chato de usar. Melhor seria usar nomes, e o Pixel tem essa possibilidade. Pixel.color pink vai desenhar a cor pink. Eu posso trocar aqui, em vez de usar o número, pixel.color, e aqui qualquer uma das cores que ele aceita. Vamos pegar, sei lá, navy. Tá, e com isso a gente tem o nosso retângulo. Tá, vamos entender um pouquinho o sistema de coordenadas do Pixel. Então a gente já viu como que a função update e draw funcionam. Tá? Já vou tentar explicar como colocar isso na arquitetura de um jogo. Mas primeiro vamos entender direito essas funções de desenho.
exatamente como que eu posiciono os elementos na tela. Boa parte das funções de desenho, por exemplo, a rect, boa parte dessas funções recebem um x e y, umas coordenadas, alguma posição como argumento. Então, por exemplo, rect desenha um retângulo onde x e y vai ser um dos vértices. Line recebe dois pares de x e y, que vão ser os pontos iniciais e finais da linha. Tem funções para desenhar círculos, para desenhar elipses, para desenhar triângulos, e enfim. E com isso a gente pode montar, né, o nosso joguinho em função de figuras geométricas. Depois vocês vão ver também existem funções para desenhar imagens na tela, mas isso aqui é um tema da aula que vem. Certo, então, como que funciona esse sistema de coordenadas do Python? Se eu comparar que as coordenadas, que seriam meu x e y, com as coordenadas da largura e altura do meu... Vocês vão ver que tem algo estranho, né? Vamos fazer um retângulo. Eu vou aumentar a largura para 30 pixels e a altura 20. Agora virou um retângulo. Uma coisa curiosa aqui é o papel da variável y. O x funciona provavelmente de acordo com as nossas expectativas. Se eu aumentar o x, por exemplo, para 60, ele vai se deslocar para a direita. O triângulo foi para a direita, também. O retângulo foi para a direita. Estava aqui, foi para cá. Já o y é estranho, ele funciona, a convenção aqui é oposta do que provavelmente a maioria de vocês estão acostumados vindo da matemática. O y aumenta para baixo, tá? Então o x vai para a direita, como usual, já o y vai para baixo. Então a origem do nosso sistema de coordenadas é aqui em cima, no canto superior esquerdo. É diferente da tradição matemática, né, de usar a origem aqui embaixo, no canto inferior esquerdo. Tá? Então o 0, 0 é esse ponto aqui, superior esquerdo, e na medida que o x aumenta, a figura anda para a direita, e na medida que o y aumenta, ela vai para baixo. A gente pode animar isso. Isso talvez seja o primeiro aspecto interessante aqui. Tá? E como que eu consigo animar? Python tem uma variável chamada frameCount, é um atributo do módulo Python, né, uma variável dentro desse módulo Python, que ele atualiza a cada frame. Então isso aqui tem a contagem de frames. Quantos frames passaram desde o início do jogo? Quando a gente executa, agora ele está andando, né, aumentando o x de acordo com o passar dos frames. Se eu aumentar o y da mesma maneira, ele vai andar aumentando tanto x quanto y, ou seja, ele vai andar nessa diagonal para baixo, né, aumentando o x indo para a direita e o y indo para baixo. Eu posso criar funções, né, complicadas aqui. Por exemplo, eu posso fazer uma parábola, talvez com um fator de escala aqui, para as coisas não andarem muito rápido. Certo? Então, modificando esses valores aqui, eu consigo criar trajetórias específicas para os meus elementos. Então, ótimo. A gente sabe desenhar um retângulo, sabe posicionar ele na tela. Aqui eu controlo o formato do retângulo. Deixa eu só fazer um último comentário aqui sobre qual é a posição x e y. A posição x e y, no caso do retângulo, corresponde a esse canto superior esquerdo do próprio retângulo. Tá? Então, x e y é o canto superior esquerdo do retângulo. A gente especifica a largura e a altura para determinar a posição completa dessa figura. Também posso desenhar círculos. E aqui, no caso, eu tenho a função circ, que pede a posição do centro, raio e uma cor. Então, se eu usar o mesmo centro, e aqui coloco um raio 20, por exemplo, eu vou desenhar... Opa! Eu esqueci de trocar para circ. Ó. Vou desenhar agora um círculo, tá certo? Então, aqui é a posição do centro, por isso que o centro está na origem. Por isso a gente ficou com um quarto de círculo. Mas, enfim, se eu modificar isso aqui, eu tenho meu círculo animado. Ótimo. Então a gente sabe criar figuras geométricas. A maior parte das funções que desenham figuras geométricas tem uma variante chamada que termina com B. Esse B denota a borda da figura. Então aqui eu vou desenhar a borda do círculo, ou seja, um círculo vazado. E o mesmo vale para triângulos, retângulos, etc. Tá? Então a gente tem o nosso joguinho aqui, desculpa, as nossas figuras aqui. Eu quero usar isso para criar um jogo, tá certo? Então, meu jogo vai ser bem simples. Eu vou criar algumas figuras e alguns círculos. Vamos pensar em 3 círculos. E o jogo vai ser simplesmente clicar nos 3 círculos para parar. Se a gente conseguir clicar numa velocidade específica, eu venço o jogo. Se não conseguir, perdeu. Certo? Então, aqui a gente já sabe desenhar na tela. Então, vamos aprender a ler comandos do usuário para saber, por exemplo, onde o usuário clicou. Enfim, coisas desse jeito, gênero. Antes de fazer isso,
eu quero fazer o seguinte, eu vou criar 3 círculos, para ser os círculos que a gente vai desenhar, e eu quero dar velocidades aleatórias para eles, certo? Então, para usar aleatoriedade, eu preciso importar o módulo random, e eu quero criar os meus 3 círculos, tá? Então, como que a gente faz para criar variáveis que vão ser acessadas por essas duas funções, que podem ser modificadas por essas duas funções? Notem aqui tem um certo dilema. Se eu criar uma variável na própria função, por exemplo, na função draw, ela não vai ficar disponível para o update. Ou se eu criar na função update, ela não vai ficar disponível para o draw. E tem um outro problema. Mesmo que eu crie a variável na função update, essa variável é criada durante uma única execução da função. Então, ela vai durar somente um frame, né? A vida dela vai durar somente um frame. No próximo frame, ele apaga a versão anterior da variável e cria ela de novo. Então, isso não funciona muito bem. Não posso criar as variáveis que guardam as posições dos círculos dentro das funções. A gente precisa criar num outro lugar e depois modificar ou ler dentro dessas funções. Eu vou criar essas variáveis no próprio módulo Pixel. O Pixel permite fazer isso. Não é a melhor prática do mundo, porque eu posso, sem querer, criar uma variável que sobrescreve alguma função, alguma outra variável do Pixel, mas, por enquanto, vai ser como a gente vai proceder. Depois eu vou criar maneiras melhores de fazer isso. Então, eu vou criar 3 círculos com as coordenadas x e y de cada um. Então, a coordenada aqui, vou inventar, eu quero coordenadas aleatórias, certo? Então, vamos a random.random, random.uniform. Essa função recebe 2 argumentos. Ela vai de 0, que é o intervalo onde eu vou sortear a posição do círculo. Eu vou sortear no intervalo, talvez, acho que não vou pegar a tela inteira, não. Vou pegar uma parte da tela. Essa tela aqui tem 160 pixels de largura. É isso que está falando aqui nesse argumento. Então, eu vou pegar de 20 a 140, vou deixar uma margem de 40. E todas as coordenadas x, eu faço a mesma coisa. Né? Cada uma vai sortear um número diferente. E nas y, eu vou de 20 a 100 para sortear uma posição y aleatória também. Tá? Então, agora eu inicializo os círculos. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou desenhar esses círculos. Certo? Então, vamos criar o raio aqui. Eu posso criar o raio aqui ou no módulo. Se eu não precisar mudar o raio, eu criaria no módulo. Se eu precisasse mudar o raio, eu criaria aqui dentro do... Eu criaria, né, desculpa, direto no arquivo. Se eu precisasse mudar o raio, o valor do raio, eu criaria dentro do Pixel. Tá? Geralmente, quando o valor é constante, é uma convenção, mas você segue se quiser. Para valores constantes, é usual usar nomes em letras maiúsculas. Certo? É só para avisar que esse raio não vai mudar, ela é uma constante. Tá? Eu posso mudar de uma execução para outra do programa, mas durante a execução do joguinho, esse raio vai ser sempre 5, no caso. Tá, e aqui eu vou desenhar os meus 3 círculos. Aqui o círculo tem o raio. E a cor do círculo, eu não sei, vou chamar de color. Criar uma color aqui, uma variável color. Opa. E aqui eu consigo controlar a cor de todos os círculos mais facilmente. Fazer eles vermelhos. Tá, eu tenho que pegar os valores de x1, y1, desenhar os 3 círculos aqui, né? Então, o que vai mudar que vai mudar de um para o outro são as coordenadas, né? Então, primeiro eu desenho o círculo com raio x1, y1, depois x2, y2, x3, y3. E agora a gente tem esses 3 círculos. Aliás, eu vou desenhar os círculos sólidos, sem a borda. Tá, e esse fundo aqui, vamos ver, color black, que é o mais interessante. Tá, então tá aqui o nosso esboço. Agora os círculos estão parados, então é meio trivial jogar esse jogo. Eu vou fazer eles andarem, tá? E eu vou fazer eles andarem seguindo o que é conhecido em física como passo do bêbado. O que é o passo do bêbado? A cada frame, eu vou andar uma quantidade aleatória na direção x e na y. Então, a gente vai sortear um random, uniforme. Eu posso andar para frente ou para trás, certo? Então, eu vou criar uma variável que fala o tamanho do passo. Depois eu controlo aqui, eu posso aumentar essa variável para ele andar mais rápido, diminuir para ele andar mais devagar. E aqui a gente coloca todas as nossas variáveis. Todas elas são modificadas pela mesma lógica. Aliás, está errado isso aqui, né? Aqui eu estou dando um valor aleatório, eu tenho que acrescentar um valor aleatório, ou seja, eu tenho que pegar o valor original
e somar esse passo. Tá, então tem aqui meus círculos bêbados. Eu tenho que clicar nos círculos bêbados para eles... vai. Tá ótimo. Então, essa é a estrutura básica do nosso joguinho. Vou aumentar um pouquinho o passo, só para eles andarem mais rápido. Talvez esteja frenético demais. Deixar com 2 mesmo. E agora o que eu quero fazer é o seguinte. Capturar a posição do clique do mouse para ver se ele corresponde a um desses 3 centros. Certo? Então, isso aqui verifica se o usuário apertou a tecla Q. Então, se a pessoa apertar aqui, eu vou apertar o Q agora. Ele sai do jogo. Depois eu atualizo as posições. E agora eu quero ver se o usuário clicou com o mouse. Então vamos fazer assim. Antes de atualizar as posições, a gente verifica pixel.btnp, pixel.mouse. E eu tenho que escolher se é o botão esquerdo, direito ou do meio. Normalmente é esquerdo, né? Se isso aqui acontecer, aí vamos lá. Eu vou só imprimir a posição do mouse. Pixel.mousex. Tá certo? Vamos ver o que acontece aqui. Quando eu clico, ó, ele mostra a posição do mouse. Aí o que a gente tem que fazer? Eu tenho que verificar se a posição do mouse cai dentro desses círculos. Tá? E como que a gente faz isso? Então o que a gente vai testar? A gente vai testar se a posição X e Y caem dentro do círculo de centro CX e CY. Tá? Então como que eu faço isso? Para testar se um ponto XY está dentro do círculo com centro em CX e CY, eu preciso usar Pitágoras. Né? Eu calculo a distância entre os dois pontos. E a distância é o quê? A raiz quadrada da diferença dos x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado. Tá? E ele vai estar dentro do círculo se a distância for menor ou igual ao raio. Tá? Então, se for menor ou igual ao raio, ele vai retornar verdadeiro. Se for maior que o raio, ele retorna falso. E a raiz quadrada aqui, eu preciso importar. Então, map import raiz quadrada. Certo? Então, a gente tem a função que verifica se o ponto xy está dentro do círculo de raio cx, cy. Tá, ótimo. Então, o que a gente tem que fazer aqui para avançar no nosso joguinho? Tá? Eu já sei ler comandos do usuário. Né? Aqui eu pego a posição do mouse, vejo se o usuário clicou. E eu preciso pegar essa posição e executar a função encircle. Opa. Eu preciso executar essa função para os 3 círculos. Como que a gente faz isso? Em cada um desses círculos, se a posição estiver em algum desses círculos, eu preciso marcar que o usuário já clicou naquele círculo e que o círculo está dormindo. Tá? Então, vamos criar mais 3 variáveis, que é o estado dos círculos. Vamos chamar de sleep. Sleep 1 é falso, ele não está dormindo. O 2 também é falso, não está dormindo. E o 3 também é falso. Tá? E aqui eu preciso atualizar algumas coisas do nosso código. Né? Ou seja, eu só vou atualizar as posições se ele não estiver dormindo. If sleep1, pixel.sleep1. Se não estiver dormindo, eu atualizo a posição. Depois, se o 2 não estiver dormindo, eu atualizo as posições. E, finalmente, se o 3 não estiver dormindo, eu atualizo as posições do círculo 3. Tá? Vocês estão vendo que tem várias repetições nesse código. Tá? Ele não é o código mais bonito do mundo, nem de perto, mas ele vai ficar melhor nas próximas aulas. Depois eu vou ensinar algumas técnicas para diminuir um pouco essas repetições. E às vezes até generalizar, por exemplo, criar um número arbitrário de círculos. Tá ótimo. Ele está fazendo essa verificação, os círculos continuam andando. Agora o que eu preciso fazer é o seguinte: se isso aqui acontecer, se o mouse X e Y estiverem no círculo 1, eu preciso mudar pixel.sleep1 igual a true. Né? Se eu cliquei no mouse, ou se eu cliquei no círculo, ele dorme. E a mesma coisa para os outros. Vai repetir esse código aqui, pixel.sleep. Tá? Então ele verifica se o mouse X e Y estão dentro do círculo 1, depois do 2, depois do 3. E caso esteja em algum desses círculos, ele faz o círculo dormir.
Tá, ele parou, parou. Talvez fosse legal controlar a cor de acordo com o estado dormindo ou não. Então eu vou trocar o nome dessa cor, vou usar aqui F2 para mudar o valor do nome da variável. F2 é melhor do que simplesmente editar. Se eu sei editar aqui, eu preciso caçar todos os lugares do código onde a variável aparece. Com F2, o próprio editor de código faz isso para gente. Tá? Então ele olha a cor ativa e color sleep. Vamos ver, purple. Tá, e aqui que a gente vai fazer? Eu vou escolher a cor em função do estado dormindo ou não do círculo. Então, se pixel.sleep1 color vai ser color active, caso contrário, color vai ser color sleep. Certo? Então, eu faço isso para o primeiro círculo, faço algo parecido para o segundo, mas aqui no caso a gente troca para a variável que controla o estado de dormir do segundo círculo. E aqui, finalmente, troco para sleep 3. Eu esqueci de adaptar para color e color. Tá? Então, agora para os três círculos ele faz a mesma coisa. Ele verifica se está dormindo, escolhe uma das duas cores, depois executa a função passando a cor correspondente. Eu acho que eu troquei. Tá, eu troquei aqui sem querer. Se estiver dormindo é color sleeps, caso contrário é cor ativa. Então vamos trocar essas linhas de lugar, ao contrário aqui. Então se estiver dormindo, if pixel.sleep3, a cor é de dormir, caso contrário a cor ativa. Tá, estamos quase terminando o nosso joguinho. Agora eu só quero colocar um timer, né? E o meu timer vai ser o seguinte, eu quero ver se a pessoa, se o jogo vai entrar no modo game over ou não. Então, pixel.gameover igual a falso. Tá, e aqui a ideia é o seguinte, se passar o tempo máximo de jogo, eu vou ligar o game over. Então, if pixel.frameCount maior que um número determinado de frames, vamos tentar calcular. Por padrão, ele executa 30 frames por segundo. Vamos tentar interromper o jogo depois de 5 segundos. Tem 5 segundos para ganhar. Se isso acontecer, pixel.gameover igual a false. Ou true, desculpa. Tá? Ou, tá? E a pessoa perde. E se tiver no estado game over, aí eu não executo esses comandos de baixo. Certo? Eu saio antes da função. Ou eu posso fazer assim, se não tiver game over, eu executo esses três aqui. Tá, vamos ver. E finalmente, se tiver no estado game over, depois eu tenho que escrever na tela. If pixel.gameover. Vamos escrever na tela pixel.text. E aqui a gente verifica na documentação como funciona. Text ela recebe xy, uma string e uma cor. XY são as coordenadas do canto superior esquerdo, como se fosse um retângulo. Eu vou colocar alguma coisa aqui, a gente precisa ajustar, certo? Talvez, sei lá, 20, 50 e uma cor, o texto, game over, e uma cor, pixel.color white. Tá? Só para a gente ver a tela direito, eu vou inicializar já perdendo, olha que emocionante, só para eu ver a posição desse texto. Então eu preciso trazer ele bem mais para o centro, certo? E um pouquinho mais para baixo, talvez. Tá? Será que tem como calcular isso de maneira mais científica? Eu posso colocar um pouquinho mais para baixo. Vamos tentar calcular o x de maneira um pouco mais científica. O x vai ser o quê? A largura da tela é 160. Tá? Então eu quero pegar o x no centro da tela, mas eu quero me afastar por uma quantidade de caracteres igual a metade do tamanho da string. Aqui tem uma string aqui, 4, 5, 9, 10 caracteres. Então eu quero colocar 5 caracteres para o lado. Então eu vou centralizar no 80 e deslocar para a esquerda 5 caracteres vezes a largura de cada caractere. Felizmente o Python possui essa variável fontsWidth, que tem a largura da fonte, e com isso a gente consegue centralizar de uma maneira mais científica, certo? Então tá aqui Game Over. Eu posso até aproveitar e fazer alguns truquezinhos de texto. Vou mostrar para vocês. Se eu desenhar o mesmo texto duas vezes, mas com uma pequena defasagem, isso vai dar a impressão de uma espécie de um degradê, uma coisa assim. Isso é um efeito interessante, certo? Eu posso até fazer mais de uma vez. Tá? Isso cria um efeito de fonte interessante.
certo? Eu posso até fazer isso animado. Como que eu poderia fazer isso animado? Vamos pegar essa cor verde e oscilar. Pode apagar um frame e outro não. Dá para fazer várias coisas parecidas com isso. Ou oscilar de um lado para o outro. Eu vou fazer o seguinte: pixel.frameCount. Eu vou executar somente nos frames pares. Vamos ver se dá certo. Dá certo, mas tá muito frenético. Vamos diminuir um pouquinho essa velocidade, certo? Um truque para diminuir a velocidade é o seguinte: em vez de executar frame sim, frame não, eu vou pegar o número de frames, dividir por um determinado valor, e aqui eu preciso dividir com duas barras para fazer a divisão inteira. Qual a diferença da divisão inteira para a divisão normal? Divisão inteira não tem casas decimais, então ele vai pegar só a parte inteira da divisão. Então, a cada 5 frames, ele atualiza e alterna entre ligado e desligado, certo? Então, esse 5 serve para modificar o resultado a cada 5 frames. Aí tá aqui o nosso game over piscando. Acho que está interessante. Tá, então tudo isso foi para pegar o game over. Eu não quero começar perdendo. Então vamos voltar aqui, game over igual a falso. E eu vou esperar passar 5 segundos e ver se o game over ativa. Talvez 5 segundos seja muito tempo. É um jogo ultra casual. Ele dura 2 segundos. Vou trocar para 2 segundos. E agora eu tenho 2 segundos para clicar nessas bolas. Ah, já perdi. Certo? Eu já achei um bug no meu jogo. Ou seja, eu consegui clicar na bola mesmo depois de perder. Então, como que a gente conserta isso? Invertendo a lógica. Eu primeiro verifico se está game over. Eu vou trocar isso aqui. Eu vou apagar. Ou eu vou executar tudo isso dentro do if not game over. Tá meio feio, né? Mas enfim. Se não tiver game over, faço tudo isso aqui. Vamos executar. Agora eu não consigo mais clicar. Tá? E aqui eu cliquei nas três, mas perdi de todo jeito, porque eu não defini ainda a condição de vitória. Tá? E como que vai ser a condição de vitória? Eu só vou ligar o game over se passarem os 30 segundos e algum dos sleeps não forem verdadeiros. Como que eu verifico se algum dos sleeps é falso? Tá? Ou eu posso também fazer e não seja todos os. Vou fazer de um jeito um pouquinho melhor. Vou dividir esse if em dois, certo? Então, se não acontecer isso, de sleep 1 for igual a sleep 2, também for igual a sleep 3, e todos eles iguais a true, se isso não acontecer, eu coloco game over. E agora, se isso tudo acontecer, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no desenho, tá? Então, se tudo isso acontecer, eu vou na função draw e desenho algum texto dando os parabéns. Talvez algo meio com esse mesmo efeito também. Tá, vamos ver. Se eu fizer uma string de 10 caracteres igual game over, eu não preciso mudar o alinhamento. Então vamos tentar fazer isso. Acho que tem 10 caracteres com a carinha. Tá, e com isso eu posso tentar ganhar. Ganhei. Talvez seja legal trocar as cores só para não confundir o usuário, ficar mais evidente. Enfim, deixa eu colocar color red. Acho que ela está aqui. Vamos fazer color ciano. Perdi. É mais difícil que parece, gente. Tá, ganhei. Não sei se eu gostei muito da cor, mas enfim, é isso. E essa é a estrutura básica do nosso joguinho. Tá, dá para melhorar várias coisas. Algumas delas têm a ver com a organização do código. Eu vou fazer algumas alterações aqui, certo? Então, por exemplo, esse código aqui está longo. Uma função longa são ruins de entender, descobrir o que está acontecendo. Uma técnica boa e eficaz de resolver esse problema é dividir a função em vários pedacinhos. Então, por exemplo, eu tenho meu update, onde eu primeiro verifico se a pessoa digitou, se está uma condição de game over, coisa assim. Caso não esteja na função de game over, eu vou executar tudo isso aqui. Então vamos dar nome para esses trechos. Eu vou falar que essa parte aqui é uma função chamada update positions, tá? Já que ela atualiza a posição. Essa parte aqui vai ser uma função chamada check mouse click, tá? Para verificar o clique do mouse. E para chamar essas duas funções dentro do meu update, basta eu escrever aqui check mouse click update positions. Não mudei muita coisa, na verdade o código ficou até um pouquinho maior, porque eu tive que criar uma linha a mais com def,
de cada uma das funções, mas fica mais fácil de entender cada função, certo? Eu tenho a função update, ler a função update está mais fácil agora, né? Porque ela está mais curta, eu consigo ver o que são essas ações. Eu vejo um nome para a ação, eu não preciso tentar inferir o significado da ação pelo código. Tá, o nome pode ser um nome ruim, e aí nesse caso não vai adiantar muita coisa. Mas enfim, nesse caso acho que tá bom. Tá aí, caso ainda existam dúvidas, eu posso colocar uma documentação escrevendo o que a função faz. Certo? Então, eu posso colocar uma documentação que deixa a intenção do código ainda mais clara. Certo? A mesma coisa pode ser feita para draw. Eu posso desenhar os círculos e depois desenhar os textos. Então vamos colocar aqui draw HUD, que é o texto, né? Vou chamar de draw messages. E essa parte aqui seria draw circles. E a minha função draw, ela vai ser limpar a tela, desenha os círculos e depois desenha as mensagens. Muito clara de ver, certo? E, enfim, cada uma dessas funções ficou mais fácil de entender. Tá, ainda posso pegar essa lógica aqui que está repetida, criar uma função para desenhar um único círculo. Enfim, tem várias opções de otimizar esse código, deixar ele mais fácil de ser entendido, às vezes mais curto e mais eficiente. Mas enfim, já estou satisfeito. Esse foi o meu joguinho. Vou jogar uma última vez aqui. Perdi. Que triste. E com isso a gente vai para o último tópico da aula, distribuindo um jogo em Python. Como que funciona isso? Eu vou abrir um terminal. Se a gente digitar Pixel no terminal, ele mostra as opções do comando Pixel. Tá? Então eu posso executar Pixel Run para rodar um script, Pixel Play para rodar um aplicativo, enfim. Eu também posso fazer o seguinte, Pixel Package, o diretório atual e o script, que no caso eu chamei de Pixel Intro. Vamos lá, gente, desculpa. Isso mudou da última versão do Pixel para a atual, então eu me embananei aqui. Na versão atual, eu preciso usar esse comando Pixel Package. Eu primeiro preciso colocar o meu script num diretório. Então eu vou criar um diretório aqui, chamar de game, e mover o script para o diretório game. Tá, dentro do diretório game, eu executo o comando Pixel Package, é o nome do diretório e o nome do arquivo dentro daquele diretório, do arquivo que executa o jogo principal. Tá, e o que ele vai fazer agora? Ele vai criar esse arquivo game.pixap. E depois eu posso executar pixel run game.pixap. Opa, pixel run? Não, pixel app. Pixel play, desculpa. Aí eu executo o jogo. Para jogos muito simples, isso não faz muita diferença, porque eu poderia simplesmente passar o arquivo Python. Para jogos mais complicados, onde a gente pode incluir arte, coisas assim, isso é necessário, certo? E para produzir o jogo num único arquivo, aí você vai poder passar o jogo de uma pessoa para outra. Tá? Então, para a pessoa executar o jogo, ela precisa do Python instalado no computador, mas tem maneiras mais fáceis de instalar o Python do que o Python propriamente dito. Na página do Python, ele fornece algumas instruções, tem como baixar um binário do Python independente do Python que consegue executar esses joguinhos. Então é um jeito relativamente simples de distribuir jogos para os amigos. Existe uma certa conversa na comunidade de tentar fazer a distribuição no navegador também, mas esse recurso ainda não está disponível, tá? Talvez esteja no futuro próximo. Bom, fiquem de olho no desenvolvimento do Pixel, talvez em alguma versão mais ou menos próxima, seja possível também preparar o joguinho para rodar na web. Então, nesse caso, ficaria mais fácil ainda, poderia passar um link para alguma pessoa com o joguinho que a gente criou. Mas por enquanto eu preciso passar esses arquivos PyXapp e a pessoa precisa do Pixel para executar esses arquivos no próprio computador. Enfim, então é isso. Com isso a gente termina a aula. Até mais.